Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do livro de Atos, continuando o estudo que nós estamos fazendo, né? Aprendendo bastante coisa, principalmente sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, vamos continuar aí a leitura firmes para ter cada vez mais entendimento das Escrituras, tá bom? Então vamos lá, Atos capítulo 12. Nós vamos falar sobre mais perseguições, né? Nós já lemos algumas, mas vai ter muito mais aí pela frente, vocês vão ver. Então diz a palavra de Deus o seguinte: por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento, que é uma festa judaica, né? Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Então o que acontecia? Nessa época, gente, os cristãos eram muito perseguidos e eram mortos o tempo todo, porque o povo romano dependia, né, financeiramente das arrecadações tributárias que eles faziam dos judeus. Então eles queriam agradar os judeus, e como os judeus estavam o tempo todo brigando com os cristãos, porque os cristãos estavam crendo que Jesus é o salvador deles, mas os judeus não criam nisso, então tinha a discussão o tempo todo, e Herodes, para agradar os judeus, começou a fazer uma perseguição e começou a apresentar os cristãos como prêmio, ó, prendendo mais um, matando mais um. Então provavelmente Pedro aqui foi preso, mas depois da festa que ele estava dizendo aqui de Páscoa, provavelmente ele seria morto, tá? Nesse momento. Agora vamos ver lá qual foi a atuação de Deus nesse caso, né? Que é o próximo título aqui, que é Pedro é libertado. Então, ele estava lá, que aí o Herodes ia entregar ele morto provavelmente depois dessa festa. Mas, né, versículo 6. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram da mão dele. Aperte o cinto, ele fala, e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, ele não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eu não sei, né, o que Pedro viveu nesse momento aqui, mas foi uma experiência sobrenatural, com certeza, a ponto dele não ter a certeza se ele estava sonhando ou se realmente estava acontecendo aquilo, né? Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. João Marcos, Marco, evangelista que escreveu o Evangelho de Marcos, tá? Ele foi para a casa da mãe dele. Muito provavelmente, né, seja esse Marcos. É quase unânime no estudo feito pelos estudiosos da Bíblia, né, que João Marcos é o Marcos que escreveu o Evangelho. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Então, o que aconteceu? Pedro foi preso, o povo não se conformou porque Pedro, né, era um dos principais ali, foi um discípulo que andou com Jesus mesmo, então ele tinha muito a contar para o povo, ele era uma pessoa muito respeitada, e simplesmente Herodes pega ele e coloca na cadeia para matá-lo. E a igreja que faz? Joelho no chão, né, um grande ensinamento para nós. Quando tudo diz que não, quando a gente não vê saída, né? Nesse caso não tinha saída nenhuma para Pedro, joelho no chão e falou: Senhor, faça ou de forma natural ou no sobrenatural algo para sair dessa situação. E Pedro com certeza foi fruto da oração desse povo reunido, né?
Ele bateu na porta, então eles estavam ali orando na casa de Maria, mãe de João Marcos. Versículo 13, ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rod, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram, você está maluca? Porque era impossível Pedro sair, né? Aos olhos humanos, seria impossível Pedro sair daquela situação. Como que ele estava sendo guardado por 4 guardas, sei lá, mais um monte, né? Um monte de guarda no portão da frente, guarda na cela. Como que Pedro estava ali batendo na porta? Então eles falaram, você está maluca. Porém, ele insistiu que era verdade. Aí eles disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava lá batendo. Finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar, provavelmente porque eles sabiam que iam procurar ele em algum lugar, né? Então ele saiu de lá. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Deus cegou a vista deles nesse momento, né? Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam, porque Pedro rapidinho, né? Pediu para contar para Tiago, para os outros irmãos e deu pé. Então, depois de fazer pergunta aos guardas, mandou matá-los. Então, assim, se a gente for pensar, será que algum guarda, na verdade, não deixou Pedro sair, aí Pedro inventou essa história de anjo só para impressionar? Gente, se você sabe que é a sua vida que está em risco, você não vai fazer isso, porque esses guardas tinham famílias, provavelmente tinham filhos. Então eles não fariam isso, eles não iam ajudar Pedro, né, ainda mais sendo romanos, a ponto de, eles sabendo que se isso acontecesse, Herodes mataria todos eles, né? Então, e realmente ele fez isso. Como ninguém soube responder o que aconteceu, Herodes mandou matar a todos. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade da Cesareia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores da cidade de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava, é um Deus e não um homem que está falando, né? As pessoas gabando o rei ali. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece, e ele morreu comido por vermes. Então, gente, foi uma coisa bem drástica que aconteceu, mas a gente ficar aceitando honra e glória para nós nos afasta completamente de Deus, né? A gente tem que ter a consciência, se nós acordamos, se nós respiramos, se nós conseguimos trabalhar, se nós temos vida ainda, é graças ao Senhor, não tem a ver com o nosso mérito, né? Porque a palavra de Deus fala, quem é que pode acrescentar um dia da tua vida? O Senhor sabe todos os fios de cabelos que nós temos na nossa cabeça. Então, toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus, que venceu a morte e que fez com que todos nós que cremos nele também vamos vencer a morte, porque a palavra diz que ainda que a gente morra, nós continuaremos vivos, né? Então, é maravilhoso. E nesse caso, Herodes morreu e foi comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho e voltaram de Jerusalém trazendo João Marcos consigo, né? Que posteriormente nós vamos estudar aí as viagens missionárias deles. Mas, assim, é incrível ver como esses primeiros cristãos tinham tudo para estar mortos, tinham tudo para, né? Eles mesmos falaram, nossa, o grupo aí, rapidinho, a gente já deixam eles muda, a gente mata, a gente persegue e dá tudo certo. Mas a gente viu o sobrenatural acontecer fortemente nessa época para que eles se mantivessem vivos e continuassem a grande obra que ainda continuamos, né? Que é pregar o evangelho para as pessoas, tá bom? Então esse foi o estudo do capítulo 13, que Deus abençoe vocês.